Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais, hoje trazendo um tema polêmico. Nem toda violência deixa hematomas. Algumas machucam de forma silenciosa, por meio de palavras, manipulação, controle, humilhações e atitude que aos poucos fazem a mulher duvidar de si mesma. A violência psicológica ainda é uma das formas mais difíceis de reconhecer, justamente porque costuma acontecer de maneira sutil e gradual. E muitas vezes quem está vivendo essa situação nem percebe que está em um relacionamento abusivo. Para entender como identificar esses sinais, romper esse ciclo e reconstruir a própria vida, eu converso agora com a psicóloga Letícia Lorena. Seja bem-vinda, Letícia. Prazer, muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Nos últimos anos, a violência psicológica passou a ser um tema muito abordado, né? Muito mais valorizado, discutido. Mas afinal, o que significa esse tipo de violência? É um conflito comum dentro dos relacionamentos? Bom dia a todos. A violência psicológica, ela está muito caracterizada como uma violência pautada em humilhações, agressões verbais mesmo, tentando diminuir a autoestima dessa mulher. Eu vou usar muito o termo feminino, mas ela pode acontecer com os dois gêneros. E aí, nesse caso, a mulher acaba se sentindo coagida emocionalmente, então tem muito controle da vida dessa mulher. Então, a violência psicológica, desde 2021, ela já está como crime, né? Ela já não é mais apenas uma situação corriqueira de uma relação, ela é um crime. Então, a gente diferencia uma relação natural, de conflitos normais, porque ela tem resolução. Então, dentro de um relacionamento, quando a gente tem algum impasse, a gente conversa, a gente é respeitada pela nossa opinião. Numa violência psicológica, não. É o tempo todo você sendo diminuída, as suas opiniões sendo desvalidadas. Então, essa é a maior diferença dessas duas formas de se relacionar, de um relacionamento saudável e de alguém que está passando uma relação com violência psicológica. Por que a violência psicológica costuma ser algo difícil de ser identificado, tanto para quem está dentro do relacionamento, como também para quem está de fora? Porque ela é uma violência que ela começa de maneira gradativa. Ela não é uma violência que desde o primeiro encontro, o parceiro ele vai chegar para você e falar: eu não vou deixar mais você sair com suas amigas, você não vai ficar mais com a sua família. Muito pelo contrário, ela começa com críticas, ela começa com comentários que fazem a vítima se sentir ali menosprezada e vai escalonando para um isolamento realmente, onde essa mulher depois ela não consegue mais ver os familiares, onde ela não sai mais com as amigas. E para o pessoal de fora, né, que foi o que você perguntou, é porque ele não faz essas agressões em público. Essa é a grande diferença. Ela costuma acontecer muito de forma isolada e para quem está de fora ele tem essa boa imagem social. Normalmente é uma pessoa muito gentil, muito aberta, só que quem está dentro da relação que vê os reflexos dessa violência. E quais são os sinais que o relacionamento deixou de ser algo saudável, passou a ser algo abusivo? Eu acredito que o sofrimento é algo que fica muito nítido quando a gente está passando por uma relação abusiva. Não se torna mais algo leve, não se torna mais algo natural. Então é um sofrimento intensificado. Fora que essa mulher ela vai tendo a sua autoestima destruída, abalada, de forma assim que ela não consegue nem entender o que está acontecendo. Porque como a gente explicou, ela não percebe no primeiro momento. Então ela vai sendo gradativamente transformada, essa mulher, e aí entra a parte do relacionamento abusivo. Porque ela já não tem mais autonomia, ela já não consegue mais ter outras formas, ela fica muito fechada naquele relacionamento. E aí a gente percebe que ele faz ainda mais, a intensidade dessa relação faz ainda mais sentido, porque ela já não tem mais rede de apoio. Então, nesse nível, a gente percebe que já está em uma relação abusiva. A gente fala que é aquela mulher que parecia que era uma flor e que ela foi murchando, né? Exatamente. Eu ouço muito esse termo. Né, falando sobre os relacionamentos abusivos. Sim. Muitos relacionamentos abusivos começam de uma forma intensa, de uma forma romântica demais, enfim. Existe algum comportamento que merece atenção desde o início do relacionamento? Sim. A gente percebe que esses atos, né, de muito romantismo, de muito... Normalmente ele pode vir também numa relação saudável, mas normalmente também é uma forma do abusador ir
pulando as etapas com a vítima, sabe? Ele não vai dar um tempo para essa vítima conhecê-lo de verdade. Quando você vê, você já tá morando junto, você já tá dentro de uma relação e se sentindo vulnerável ali dentro. Então, esses sinais onde, além dessa questão, o controle também, né? Então, começou com muita intensidade, de maneira muito romântica, mas que não tá tendo uma autonomia dessa pessoa, já começou o controle, isso é um sinal de evidência que pode estar gerando ali uma relação abusiva. Às vezes pular os passos, né? Exato, Pular exato. aquelas etapas iniciais também, né? Exatamente. E na sua prática clínica, por exemplo, é possível você estar vivendo num relacionamento? É possível que uma mulher esteja vivendo num relacionamento abusivo sem que ela perceba? A maioria não percebe. Eu acho que é o mais comum, É. né? Exatamente, porque ela não tem hematomas, ela não tem sintomas ali que são físicos, né? A violência física, a gente tem aquele típico, até aquelas propagandas com o olho roxo, onde a mulher ela tá vulnerável fisicamente. Agora, o emocional, ela mesma percebe quando ela está em contato com outras pessoas que sinalizam isso para ela. Então, por isso que na clínica o nosso papel é de psicoeducação. Olhar para essa mulher, fazer com que ela entenda o que é uma relação saudável, o que não é saudável, para ela ir desestimulando esse agressor a praticar esse tipo de violência com ela. Então, é isso que acontece. Essa psicoeducação. Psicoeducação. Que ela passa a identificar, talvez, o comportamento do Exato. agressor. Porque ela não percebe de forma natural. Porque a gente entende também, Laura, o chamado ciclo da violência. Esse ciclo da violência, ele é pautado em fases. Normalmente a gente começa com a fase de tensão. Então, ali que iniciam algumas frases, algumas críticas mais intensas. Daqui a pouco entra o ato violento em si. Tanto o ato físico como o ato, né, de humilhações, brigas mais homéricas, digamos assim. E depois vem a famosa lua de mel. Nessa fase é onde o agressor ele vai fazer promessas, ele vai dizer que ele não vai repetir os atos. E aí esse ciclo ele se repete tantas vezes que a mulher ela acaba pensando, não, mas ele já me disse que vai mudar, né? Isso não vai acontecer novamente. Então ela acaba entrando nesse ciclo e fica muito difícil dela sair, porque ela acha que é algo natural. Com certeza a violência emocional ela traz muitos impactos na vida dessa mulher, né? Sim. Então no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Você que está em casa, não sai daí que a gente vai falar um pouco mais sobre violência psicológica na mulher. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Saúde Algo Mais está de volta falando sobre violência psicológica dentro do ambiente feminino com a psicóloga Letícia Lorena. Letícia, a gente estava falando sobre como que funciona a violência psicológica, como que a gente pode identificar, mas quais são os impactos dessa violência na vida da mulher? Inúmeros. A gente percebe sofrimento mesmo, emocional. A gente percebe alguns transtornos causados como ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático também é muito comum. E o maior impacto, de fato, é a autoestima, porque eu percebo que afetando a autoestima, afeta todas as relações. Afeta a relação no trabalho, afeta as relações interpessoais, essa mulher se sente muito fragilizada. Então, todos esses aspectos é típico. A gente chega na clínica, a mulher está até mais fechada, ela não consegue acreditar naquilo que ela pensa, ela fica o tempo todo, e aí tem uma frase, né? As mulheres olham para mim e falam, será que eu não estou exagerando? Será que isso não é algo que eu criei? Porque ela não acredita mais na sua própria percepção de que aquilo é uma violência. Ela começa a invalidar a si mesma, né? Exatamente. Acho que isso é uma grande, assim, frase que Sim. a mulher passa a se enxergar, né? Exatamente. Ela não se dá o crédito para aquilo que ela está sentindo, até porque esse agressor, muitas vezes, ele traz essa culpa para ela. Ele diz, né, eu só estou fazendo isso porque você causou, né? Ele fala como se ela fosse a responsável por todos os atos dele, e ele também traz uma manipulação no quesito emocional. Então, é muito comum também eles justificarem, mas eu tive uma infância tão difícil, mas as coisas para mim não foram fáceis, eu não quero ser assim com você, eu não quero te humilhar, mas você como se ela pedisse isso, como se as situações que ela faz gerassem essa emoção. Só que a gente tem que entender que todos podemos ter traumas, todos podemos ter situações difíceis, isso não é uma coisa que a gente invalida. Porém, a gente é responsável por lidar com eles. A gente não pode descontar em outras pessoas, na sua parceira, no seu parceiro, porque isso é injusto. Nada justifica, né? Nada justifica. Muitas pessoas acham que o relacionamento abusivo, ele tá mais dentro de relacionamento romântico, né, por assim dizendo. Sim. Mas dentro do trabalho, por exemplo, no ambiente profissional, essas situações vêm sendo cada vez mais comuns. Como que funciona isso? Como que vocês trabalham com isso na prática clínica? No ambiente de trabalho, a gente também percebe essa invalidação, como se essa pessoa ela nunca tivesse boa o suficiente. Então, normalmente o chefe vem com muitas represálias, digamos assim, né? Trazendo comentários como você não faz nada direito, nada do que você faz está certo. Então, tudo aquilo que envolve um medo, tudo aquilo que envolve humilhação, tudo aquilo que envolve um trabalho ali de tentar te manipular, a gente caracteriza como uma violência psicológica. Então, seja no ambiente de trabalho, seja em relações familiares, todo esse sentimento, tudo aquilo que causa um abalo emocional é uma violência psicológica. Muitas pessoas perguntam, a gente vê aquelas notícias das mulheres que voltam para os seus agressores, Sim. ou aquelas que ficam tanto tempo em relacionamentos abusivos ou dentro do trabalho, enfim, por que isso acontece? Muitas vezes é porque essa mulher ela tem algum impeditivo, seja emocional, seja financeiro, seja, às vezes, em uma relação existe a questão dos filhos também. Então, isso também faz com que essa mulher ela demore mais para sair de uma relação, porque ela se preocupa muito com o bem-estar ou com a visão que essa criança vai ter de ser separada. Então, eles se mantêm por esse motivo. E aí que entra ainda mais a questão da autonomia dessa mulher, porque daí,
Se ela é dependente financeiro, se ela não tem ali uma rede de apoio, ela não consegue ter forças para sair. Então, normalmente, a pergunta que a gente faz não é por que essa mulher não sai, mas o que está impedindo ela de sair. Exatamente. Muita gente acredita que o mais difícil é viver o relacionamento abusivo, mas como a gente falou, né, talvez romper o relacionamento abusivo seja ainda mais desafiador, né? Além desses impeditivos, existe outra coisa que esteja prejudicando essa mulher a sair desse relacionamento? Eu acredito que a partir do momento em que o agressor ele começa a abalar a visão dessa vítima sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro. Então ele diz frases como: ninguém vai te amar como eu te amo, não, você não vai encontrar um outro parceiro, eu sou a única saída da sua vida, digamos assim, como se ele fosse o salvador. E normalmente ela se encontra em um lugar onde isso acaba sendo uma verdade, porque ele já tirou toda a rede de apoio, ela já não tem mais contato com amigos, ela já não tem mais contato com familiares, ela já, às vezes, com a violência patrimonial, ela não trabalha mais. Então isso se torna uma verdade. Então essas características de quando ele vai evoluindo essa violência pode ser um outro impeditivo para que ela saia e rompa esse ciclo com mais facilidade. E qual é o impacto disso na vida, por exemplo, dos espectadores, como por exemplo os filhos, que talvez não sejam as vítimas diretas? Qual é o impacto que talvez um relacionamento abusivo dos pais traz na vida deles? Eu acredito que o maior impacto seja eles internalizarem que essa é a forma de se relacionar. Como se esse modelo violento, agressivo, de humilhações, fosse o natural. Tanto que não é incomum, Laura, na clínica, quando a gente recebe pacientes com violência, ou os pais da vítima, né, estiveram nesse lugar de ser violentos entre eles, e o pai do agressor também. Então, a gente percebe que tanto essa vivência, enquanto alguém que é vítima, quanto a vivência do agressor, não é incomum que seja pautada na questão da família. Então, assim como os filhos têm esse reflexo talvez no futuro, mas tem vários prejuízos, né? As crianças, elas acabam ficando mais ansiosas, elas têm insônia, elas têm medo, se sentem impotentes também por não conseguirem tirar a mãe, muitas vezes, dessa situação. Então, os impactos são inúmeros na saúde mental. Hoje, com os aplicativos, né, de mensagem, de redes sociais, surgiram novas formas de violência psicológica? Sim, porque agora a gente deu ferramentas, né, para esse agressor. Então a gente tem a localização em tempo real, onde o agressor ele vai controlar cada passo seu, para onde você está indo. A gente tem a questão das senhas. A pessoa ela começa a controlar a sua interação social. Ela quer saber quem curtiu suas fotos, quem está te seguindo. Então isso se torna mais um meio, mais uma ferramenta de manipulação por esse agressor. Então isso realmente a pessoa ela começa a entrar numa bola de neve, né? Sim. Não consegue sair. Não consegue, porque daí o controle ele começa a acontecer em todas as áreas. Na área tecnológica, na área social, na área familiar. Então a gente percebe que essa mulher ela se sente sem autonomia mesmo, sem nenhuma perspectiva de melhora, porque todas as áreas e os vínculos dela estão abalados por esse sujeito. O Saúde Algo Mais volta já para falar um pouco mais sobre violência psicológica. Não sai daí. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração.
agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com a psicóloga Letícia Lorena, falando sobre violência psicológica. Sim. Letícia, a gente falou sobre como identificar, como Sim. que é o ciclo natural da violência psicológica, mas a gente também precisa solucionar, Sim. certo? Como que os familiares e os amigos dessa mulher, dessa pessoa, podem ajudar a sair disso, desse ciclo? Sim. Eu acredito que se mostrando presente, uma escuta ativa que a gente chama, porque alguns comentários, às vezes, dos familiares, eles reforçam tanto a culpa como a manutenção desse ciclo. Frases como, por que você não sai disso? Né? Se fosse eu no seu lugar, eu não estava numa relação assim. Isso faz com que a vítima ela internalize que ela é a culpada, tanto pelo que ela está sofrendo, tanto por não ter saído. Então, a gente tem que se fazer presente no quesito, no sentido de, o que você precisa de mim? Qual que é a ajuda que você gostaria? Você quer que eu ajude ali no quesito de procurar um outro emprego, de você ter uma autonomia financeira? E se fazer presente para fazer com que essa mulher entenda que ela não está sozinha. O importante é que ela não se sinta julgada, né? Exato. Nem pressionada, talvez, O acolhimento é fundamental. Existe algum sinal que indique que está na hora de procurar uma ajuda psicológica? Sim. A gente trabalha na clínica, quando as mulheres chegam, elas já estão mais tristes, mais ansiosas. Tem até casos onde a mulher ela tem um pânico de estar perto do agressor. Então já dá crises de ansiedade. Então tudo isso já é um sinal de que essa relação não está bem. Se ela me gera medo, se ela me gera ansiedade, tensão, eu não estou em um lugar seguro, digamos assim. Só que a terapia ela pode vir como prevenção também. Quando eu já estou bem, tem pessoas que elas estão bem nas suas relações, mas elas querem buscar uma ajuda para manter, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Trabalhando autoconhecimento, trabalhando com que essa mulher entenda que a autoestima dela tem que ser cada vez mais fortalecida, que ela precisa se sentir bem para que ela seja também uma das que impeçam esse tratamento. Por mais que tem muitas coisas que não dá para controlar. A gente vai sendo gradativamente colocada e quando a gente percebe, a gente já está numa relação. Então não é o papel da mulher transformar isso, mas sim de reconhecer, talvez antecipadamente. Muitas mulheres têm o medo de não conseguir reconstruir a sua vida após uma separação, após uma demissão, enfim. Como que a gente consegue trabalhar esse sentimento dentro do consultório? Sim. Eu acredito que o principal pilar seja, de fato, a autoestima que a gente comentou. Porque, como eu disse, ela acaba criando crenças sobre si, sobre o mundo, sobre os outros, de uma maneira muito desadaptativa, né? E a gente quer que essa mulher entenda que aquilo que foi lhe dito, que eu sou incapaz, que eu não sou boa, não é uma verdade. Era uma maneira de manipulação, era uma forma de fazer com que essa mulher se mantivesse naquela relação. Então, a gente começa a fazer com que ela enxergue de uma outra maneira. Que aquilo ali não é uma realidade, que aquilo ali ela faz parte de um processo do ciclo da violência, inclusive.
Então, a gente fortalece a autoestima dessa mulher, a gente cria ali ferramentas para ela lidar, para não ter outras relações abusivas, porque é muito comum. Eu saio de uma e daí eu entro em outra, porque eu não me sinto merecedora de alguém que me respeite e me ame de uma maneira que eu mereço. Então, a gente trabalha isso na terapia. E falando um pouco sobre o pós-relacionamento abusivo, né? É comum, você disse que é comum que as mulheres pulem de relacionamentos abusivos em relacionamentos abusivos. Mas e aquela mulher que saiu deste relacionamento? É comum que elas tenham medo de se relacionar novamente? Sim, sim. Porque eu internalizei que é assim que se relaciona. Que o amor, ele não pode ser leve. E, como eu disse, né? O próprio agressor diz isso pra ela. Somente eu vou te amar. Somente eu tenho paciência com você. Você não duraria com nenhuma outra pessoa. Então, ela acaba, de fato, internalizando que aquilo ali é a única solução. Aquela relação vai ser a única que eu vou ter e ela se mantém naquilo. Porém, é isso que o nosso trabalho é voltado para isso, justamente para essa mulher entender que isso não é uma realidade, que o relacionamento ele tem que ser algo natural, algo leve. E ela vai acabando tirando essas pressões que ela colocou em cima de si e que esse agressor também levou para ela. Então, a gente faz com que ela confie tanto em si, novamente, como em outras pessoas também. Existe um perfil de mulher que esteja mais vulnerável a viver esse tipo de relacionamento ou ele pode acontecer com qualquer pessoa? Pode acontecer com qualquer pessoa. Infelizmente, a gente não tem um padrão. Diferentes classes sociais, diferentes idades, todas estamos vulneráveis, infelizmente, para esse tipo de agressão. Porém, quando a gente se encontra dependente financeiramente desse parceiro, quando a gente se encontra com a questão ali de não ter uma rede de apoio, isso aumenta a probabilidade, porque daí é como se fosse um campo fértil, infelizmente, para esses agressores piorarem as violências até para uma violência física e ir deixando essa vítima ainda mais vulnerável emocionalmente, que faz com que ela também não saia. A gente sabe que os relacionamentos, eles passam pelas suas dificuldades, né? Não é fácil se relacionar. Sim. Quando que a gente pode identificar que esse relacionamento, a gente pode, assim, diferenciar um relacionamento que está passando talvez por uma crise do que um relacionamento abusivo? Porque uma crise, de maneira geral no relacionamento, por mais que seja algo que também traga uma emoção negativa, que eu também fique triste, eu não me desestruturo emocionalmente, eu não invalido aquilo que é bom em mim, eu não perco a minha essência, que é o que as pessoas dizem, né? Você perdeu o seu brilho, você não consegue ser mais a mesma. Numa crise, eu tenho questões pontuais com essa pessoa que são possíveis de ser solucionadas quando ambos estão dispostos, né? Numa violência psicológica, muitas vezes não tem solução, porque o agressor ele nem reconhece que ele é o culpado, ele nem percebe que ele precisa melhorar o comportamento dele e recai tudo sobre a vítima. Então essa é a maior diferença entre as duas formas de se relacionar. Como é possível recuperar a autoestima? Através de terapia, né? A gente tem que entender que a terapia ela é a base ali, porque é o lugar onde você vai ser acolhida, é o lugar onde você vai ser ouvida sem julgamento, mas não necessariamente somente a terapia. A gente pode pensar em rede de apoio, a gente pode pensar em centros especializados para o cuidado dessa mulher, onde ela vai se sentir de fato acolhida, amada, e entender que aquilo ali não é natural, que ela não é responsável por tudo que lhe aconteceu. A mulher, ela precisa se sentir, acima de tudo, respeitada, né? Respeitada, exato. Ela precisa disso para conseguir sair, romper o ciclo e para conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida em outras relações também. Não só a mulher, mas de maneira qualquer geral. pessoa. De maneira né? geral. Letícia, muito obrigada pela por ter trazido esse tema, né, tão importante, faz tanta diferença, né? Sim, sim. Agradeço a todos pela presença e adorei estar com você aqui. Muito obrigada. Foi um prazer te receber. Obrigada. Nem sempre a violência deixa marcas visíveis. A violência psicológica pode fazer diferença na sua vida e deixar a vida muito mais triste. É preciso reconhecê-la, abordá-la e romper esse ciclo. O Saúde Algo Mais fica por aqui. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e no YouTube. A gente se vê no próximo programa.